Esse vídeo é para anunciar o lançamento do meu livro. Na verdade, aqui vai estar o pré-lançamento dele, onde vai estar um link disponível para você poder fazer a compra nos próximos 20 a 30 dias. Mas do que se trata o livro? Bom, vamos lá. Para quem não lembra ou para quem não sabe, eu passei 2 anos da minha vida viajando full time o mundo. Por onde eu passei? Vamos ver se eu lembro a ordem. Basicamente eu comecei na Espanha, então eu cruzei toda a Espanha a pé. Depois eu migrei para o continente africano, onde eu já tinha ido outras vezes. E ali relato um pouco dessa minha primeira vez também, que deu um perrengue bem brabo, e aí eu resolvi voltar. Então eu desço em Moçambique, e aí faço Moçambique, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Botsuânia, Tanzânia, Egito e Zanzibar, tá? Só que tem um detalhe, durante um ano que eu fiquei no continente africano, eu viajei 100% do tempo de forma bem alternativa. Então, ou eu estava de carona, ou eu estava de transporte local. E o peculiar é que durante um ano eu não paguei nenhum dia hospedagem. Eu fiquei 100% na casa de pessoas e de vilarejos locais. Então isso trouxe muitos relatos, muitos conhecimentos sobre a cultura dos países que eu estava passando, que eu acredito que se eu estivesse viajando de uma forma mais convencional, não teria acontecido. O fato também de eu ter passado por regiões ou países pouco ou nada turístico fez eu conhecer o mundo e ter uma visão de mundo de forma que eu acredito que não seria possível se não fosse dessa forma. Feito um ano, a ideia era retornar para o Brasil, só que eu não fiz isso. Eu migrei para o continente asiático, onde eu desci, no sudeste asiático, e fiz todo ele, tá? Então eu desci na Tailândia, e aí eu fiz Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Filipinas, Malásia, Brunei, Indonésia, tem mais, mas não estou lembrando. Então fiz todo ele e também majoritariamente por terra, tá? Obviamente as ilhas como Filipinas, Brunei, eu precisei me deslocar de avião ou de barco. Então sempre tentava fugir da linha aérea para fazer essa viagem. Saindo de lá eu fui para a Rússia, da Rússia Turquia, Turquia de volta ao Brasil. Muitos dos vídeos que tem aqui no canal sobre montanha foi durante esse período, não todos, mas a sua grande maioria. E aí, durante todo esse tempo, durante esses 2 anos, tinha eu, minha mochila com 7, 8 quilos e só, não tinha mais nada. Eu não conhecia ninguém, eu conhecia as pessoas geralmente no dia que eu chegava naquela cidade e era acolhido por elas. E ali eu ficava, às vezes 1 ou 2 dias, às vezes 30 dias, às vezes 2 meses. Então eu não tinha muito uma rota definida, mas eu tinha um sentido que eu estava indo. E aí eu não conseguia carregar muitas coisas. E a minha forma de armazenar, de lembrar toda essa viagem, desde o dia que eu saí do Brasil, eu comecei a anotar no meu bloco de notas tudo o que tinha acontecido naquele dia. Não só o que tinha acontecido, mas o que eu tinha sentido, ou o que eu tinha visto, ou o que eu tinha aprendido. Então numa escrita bem solta, bem fluida assim. E isso aconteceu durante os 2 anos inteiros, sem falhar um dia. A ideia nunca foi escrever um livro, era só de fato, se um dia eu quiser, eu pegar aquele dia e reler para ter uma lembrança. Porque quando a gente está na estrada, a gente vê coisas novas todos os dias. E aí, basicamente, por muito tempo, a minha lembrança era sempre da última semana e não dos últimos meses ou anos. Então, por sorte, eu escrevi tudo isso. Cortando, eu voltei para o Brasil e nunca mais mexi nisso. E aí, o ano passado, quando deu um ano que eu tinha voltado, eu peguei para ler de forma organizada e achei legal a ideia de publicar alguma coisa relacionada a isso. Obviamente eu tive que reduzir muito, escolher qual história, qual pessoa ou qual personagem iria participar, porque num tom de leitura algumas relações são mais rápidas, outras mais profundas, então para quem está lendo não lembra, não vai conseguir assimilar, não conseguiria assimilar muitas das pessoas. Então eu foquei em algumas histórias, mas tem relatos de todos os países. E aí também a única souvenir que eu tinha, que eu tenho na verdade,
é esse pequeno caderno de todas as pessoas, não todas, mas em grande maioria das pessoas que me hospedaram, elas deixaram algum tipo de mensagem na língua local delas, tá? Então tem muitas tribos, tem muito dialeto, obviamente palavras que eu nunca vou entender o que é, não sei o que as pessoas escreveram para mim, mas essa é uma das lembranças, se não a principal que eu tenho de todo esse tempo na estrada. E é isso. Então o livro finalmente saiu. Na verdade eu não tive muita pressa para fazer ele. O link está aqui na descrição. Ele é uma pré-venda, então enquanto você comprar o livro ele vai estar sendo produzido, tá? A gente começa as entregas em novembro, é junto com a editora Comala, uma grande parceira que me ajudou aí para fazer essa publicação. E aí, eu tenho aqui em minhas mãos a versão digital, porque eu ainda também não tenho a impressa, mas eu quero ler o pós-fácil que eu escrevi, e pós-fácil é o que vem depois do livro, decidi ter essa ordem, e tá mais ou menos assim. Mais ou menos não, ele está assim porque o livro já está sendo produzido. Vamos lá. Sempre será mais fácil desistir antes de partir. As razões para ficar se multiplicam. Mas, se eu tivesse ficado, jamais seria quem eu me tornei. 4 anos se passaram entre a primeira linha deste livro e o momento da sua publicação. Nesse intervalo, fiz novos amigos, vivi outras histórias. Voltei a morar no Brasil, retornei à mesma empresa e me mudei para outro estado. Recomecei a estudar música e já desisti também. Voltei às provas de corrida em trilha e melhorei. Gravei entrevistas para desconhecidos e passei mais tempo contando sobre a viagem para quem não sabia nem pronunciar meu nome. Ao mesmo tempo, me frustrei com pessoas que sempre estiveram ao meu lado e nunca perguntaram como foi. Voltar é complexo, traz momentos de euforia e alegria, mas também de tristeza. Por diversas vezes me senti um estranho. Retomar essas anotações para escrever o livro foi como copiar o que outra pessoa escreveu. Eu não sou mais aquele que viveu tudo isso. Me manter fiel ao que eu senti, mesmo já sendo outro, é desafiador. Se não fosse o hábito de anotar diariamente, eu jamais lembraria dos detalhes ou das emoções que me atravessaram. Honestamente, eu já não lembro de todos que relatei. Ainda assim, nada impede que parte disso tenha sido inventado pela minha própria mente no ato de registrar pela primeira vez. Hoje em dia, eu não vivo com o que antes era uma questão. O delírio de encontrar sentido até no vento que cortava minha pele pelo frio não existe mais. Mas que sorte a minha ter tido um tempo em que eu pude parar para observar. Não sei quantas noites de sono tirei dos meus pais a cada sumiço meu. Não imagino como deve ser incentivar, mesmo sabendo que não haverá controle algum sobre o que estava para acontecer. Se um dia eu tiver filhos, sei que será duro vê-los partir, mas seria incoerente impedi-los. Na mochila, nunca teve espaço para souvenir. Trouxe o que coube, na memória e nos pequenos fragmentos de papel deixado por algumas pessoas que me hospedaram pelo caminho. É isso. O link está aqui. Comprem e aí depois me falem o que vocês acharam. Lembrando que eu não sou um escritor, ou agora sou, não sei também, mas então esperem alguma coisa ou também não esperem nada. Beleza? Valeu, fui!